Graça e paz, Jesus ama todos vocês. E hoje eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Ao que você tem se dobrado? A palavra do Senhor, ela nos ilustra através da história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, que nós não devemos nos dobrar perante situações na nossa vida. O único que é digno de que nós nos dobremos na presença dele é o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Acompanha comigo a leitura do livro de Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E se nós formos ver a passagem um pouco mais adiante, nós vemos que a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela estava tão firme no único e verdadeiro Deus, que nada mais importava além de se dobrar perante o Deus vivo e a nada mais além dele. Nós vemos aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da tua fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A palavra do Senhor fala que o rei Nabucodonosor ficou tão irado que ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. E se nós seguirmos a história até o fim, ela vai nos relatar que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram perante a estátua de ouro. E eles foram delatados por alguns dos homens dos caldeus, a ponto de o rei Nabucodonosor ficar totalmente irado e mandar trazê-los à presença dele. E ao momento que eles são trazidos à presença dele, ele pergunta o porquê deles não terem se dobrado perante a estátua que ele havia levantado. Nesse momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, com a fé viva, uma fé firme e imutável no Deus vivo, relatam ao rei Nabucodonosor que nada e nem ninguém os faria mudar de opinião. O único que eles iriam se dobrar e se prostrar seria diante do Deus Altíssimo, o Deus de Israel. E o rei, totalmente irado, manda os seus oficiais atarem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los amarrados dentro da fornalha de fogo ardente, onde ele havia mandado acendê-la 7 vezes mais do que o normal. Quando aqueles homens do exército lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego atados dentro da fornalha, eles foram consumidos pelas chamas, e nesse momento Sadraque, Mesaque e Abednego caem amarrados dentro da fornalha. Quando eles se levantam, eles veem que seus corpos não estão queimando e nem o fogo lhes fazia mal. Eles começam a passear dentro da fornalha e o próprio rei Nabucodonosor avista um quarto homem dentro da fornalha. E a Bíblia nos relata que esse quarto homem, ele tinha aparência filho de Deus. Então, aqueles homens foram livrados pelo próprio Deus. A fé deles não mudou. Não importou a circunstância, eles iriam ser mortos. Antes deles haverem sido lançados na fornalha de fogo, eles já haviam dito ao rei Nabucodonosor que se Deus quisesse, ele os livraria da fornalha. Mas se não quisesse, mesmo assim, eles não se dobrariam perante outro Deus e não se dobrariam perante a estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nós vemos que a fé desses homens ela não mudava. Ela era uma fé imutável, uma fé que permanecia firme e sólida no Deus vivo. E mesmo diante de uma situação que os colocaria em risco de vida, eles mantiveram a sua fé firme, imutável. E ao momento que o rei Nabucodonosor chama eles para fora, saí para fora, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saem e nem as suas roupas tinham o cheiro da fumaça. O fogo não havia causado dano nenhum. Naquele momento, o rei Nabucodonosor reconhece a grandeza e o poder do Deus
de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o nome do Senhor foi exaltado. O Deus de Israel foi exaltado através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas para isso eles tiveram que manter a sua fé firme, sólida, imutável. Nos dias de hoje, as pessoas mudam facilmente a sua fé. A fé delas muitas das vezes passa por um processo de decomposição da fé. Ela começa com uma fé firme, uma fé que pode mover até montes, mas com o passar do tempo ela vai se degradando. E por que isso acontece? A falta de exercitar a fé, a falta de um compromisso com Deus, a falta de você alimentar a tua fé e a tua vida espiritual causa essa degradação na fé. E quantas das vezes a pessoa ela tenta manter a sua fé e não consegue, porque enquanto ela continuar se dobrando e se prostrando perante o que se levantar contra a vida dela, a fé dela vai permanecer uma fé em decomposição. Mas ao momento que essa pessoa ela toma atitude de dizer que não vai se dobrar perante nenhum outro Deus, perante nenhum problema, e ela reconhece que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego relataram. Se Deus quisesse, Ele teria livrado, mas Deus não quis livrá-los da fornalha. Deus queria livrá-los na fornalha para que o seu nome fosse engrandecido, assim como foi. E muitas das vezes a pessoa esquece que através da vida do cristão é o nome do Senhor que tem que ser glorificado, é o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Então não se dobre, não se prostre perante as dificuldades, os percalços. Não se dobre perante nada, se dobre perante Deus. Volta a tua vida para o Senhor e deixa Ele agir para que o nome dEle seja honrado e glorificado através da tua vida. Fique com essa mensagem no teu coração e que Deus venha dar o crescimento dela no teu coração. Que essa mensagem venha germinar no teu coração, venha se tornar uma árvore frutífera. Um forte abraço. Fique com Deus.